Pare, não role a tela. Esse cansaço que você sente nesse exato final de domingo não é físico, é espiritual. É o peso de uma versão sua que já devia ter sido arquivada, mas que continua operando na sua vida. Existe uma palavra preparada por Deus especificamente para este dia, para marcar o início de uma nova estação na sua história. E essa dor tem um peso físico, um cansaço que não se resolve com sono, uma tensão nos ombros e na nuca que surge justamente nos momentos em que você precisa tomar uma decisão importante. É o seu corpo registrando a batalha que a sua alma está travando. Essa dor se manifesta na sua paralisia. A mente sabe exatamente o que precisa ser feito. O plano está claro. A oportunidade está na sua frente. Mas na hora de agir, o corpo não responde. Você adia a conversa crucial, o e-mail decisivo, o primeiro passo do novo projeto, por um medo profundo de repetir um erro que já te marcou no passado. E o mais doloroso, essa dor se senta com você à mesa da sua família. A autoridade da sua voz foi silenciosamente erodida. Suas declarações de fé, seus planos de futuro, são recebidos com um silêncio paciente, mas cético por aqueles que você mais ama. Eles já viram outros inícios que não levaram a lugar nenhum, e agora, por amor, eles protegem o próprio coração de mais uma decepção. Nesta mensagem, eu vou te provar que este domingo foi agendado por Deus para um propósito triplo. Primeiro, eu vou te dar o diagnóstico exato de por que você viveu em ciclos de repetição, sentindo que avança de dia e regride de noite. Segundo, eu vou te entregar ao vivo 3 sinais claros. E o terceiro vai revelar por que exatamente você foi trazido até aqui, hoje. E terceiro, no final, eu vou selar sobre você 3 nomes de identidade que quebram o poder da sua versão passada. E eu preciso ser honesto. Se você sair no meio desta mensagem, você sai sem o selamento. O que Deus preparou para você hoje é um processo completo, do diagnóstico à coroação. E há uma quarta coisa que eu vou colocar nas suas mãos antes desta mensagem fechar. Algo que Salomão deixou registrado para o Filho de Deus, que precisa atravessar a angústia do final de domingo e que cabe no instante antes do seu primeiro café da segunda-feira. Não é livro para estudar, é instrumento para sustentar o peso da sua nova versão. Eu volto a isso. Por enquanto fica. Toda semente, para se tornar a árvore que Deus a chamou para ser, precisa primeiro morrer. A casca precisa se romper no escuro da terra. O que você chama de fim de ciclo, de exaustão, Deus chama de solo preparado. Antes de eu te entregar essa palavra, preciso que você entenda algo sobre o tempo em que você está. E sobre exatamente isso. Sobre esse mapa antigo que te leva ao mesmo lugar. Sobre essa roupa gasta que não te serve mais, sobre esse disco arranhado que repete a derrota. Há algo que Salomão deixou registrado, uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum. Guarda no fundo da cabeça, e se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. Você já sentiu que esse ciclo de repetição não é apenas humano, mas espiritual. E se esse padrão de autossabotagem for um sinal de que existe uma batalha contra o propósito que Deus colocou sobre a sua vida? Enquanto muitos tentam explicar isso como cansaço ou falta de disciplina, poucos percebem que o espírito da versão antiga não ataca pelo que você tem ou fez, mas pelo que Deus está construindo sobre você. Mas e se o verdadeiro motivo desse ciclo estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre a sua própria vida? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até hoje, o mapa que te enganou, a roupa que te apertou, o disco que te paralisou, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega? Senhor, quando a minha verdadeira vida começa? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual.
uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de tratar o ciclo da versão antiga como um fracasso pessoal e compreender por que o inimigo ataca com tanta força contra aqueles que carregam uma marca de Deus para uma nova estação. Vários escolhidos aqui no canal já sentiram o chamado deste instrumento, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a autoridade da sua voz em casa se erodiu, para que Ele possa começar a restaurá-la. Agora, antes de eu te dar a palavra que Deus me entregou para este dia, preciso que você reconheça 5 coisas que estão acontecendo com você agora, 5 sinais. E estes não são sinais de um profeta para um estranho, são um espelho que eu vou levantar na sua frente. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber por que você parou aqui exatamente neste vídeo. O primeiro sinal é o do relógio atrasado. Você sente que está sempre um passo atrás. Quando a oportunidade finalmente chega, você acabou de desistir dela. Quando a clareza vem, a porta acabou de se fechar. É uma desincronia constante e dolorosa com o tempo das bênçãos. Isso não é azar. É um ataque direto à sua percepção do tempo de Deus. Eu decreto em nome de Jesus que o seu relógio espiritual está sendo ajustado ao tempo do céu, agora. O segundo sinal é o da energia drenada. Você acorda com um plano claro, uma meta definida, uma decisão tomada. Mas ao meio-dia, uma fadiga inexplicável toma conta, não do seu corpo, mas da sua alma. É a energia da sua nova versão sendo drenada para manter a sua versão antiga viva por mais um dia. Isso não é cansaço natural, é uma hemorragia espiritual. Eu decreto o fim dessa sangria de propósito sobre a sua vida. O terceiro sinal é o do silêncio na mesa. Em reuniões de família, especialmente aos domingos, quando falam sobre o futuro, você se cala. Não por falta de sonhos, mas pelo medo de anunciar mais um que talvez não se cumpra. Você segura a sua xícara de café já fria e sente o peso do olhar dos seus próprios familiares que, por te amarem, aprenderam a não criar expectativas. Isso não é respeito. É a prova de que a sua identidade passada ainda fala mais alto que a sua fé presente. Eu decreto, em nome de Jesus, que a sua voz profética dentro da sua casa será restaurada. E sobre esse silêncio, na mesa de domingo que você reconheceu agora, eu já deixei o instrumento te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome hebraico do que está acontecendo com você ainda não foi dito. E antes de eu seguir com o quarto e o quinto sinal, uma pausa breve. E além do nosso guia digital, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje, e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. Voltando agora ao quarto sinal. O quarto sinal é o do quase lá. Você olha para trás, para os seus projetos, e percebe um padrão assustador. A maioria deles não falhou no começo, mas há um passo do fim. Há um e-mail de distância, há uma conversa de fechar o negócio, há um dia de entregar o projeto final. Isso não é coincidência, é a estratégia do inimigo, que só ataca com força aquilo que está prestes a nascer. Eu decreto a quebra do espírito de quase sobre a sua vida. O quinto e último sinal é o do espelho embaçado. Você olha para si mesmo e não reconhece a pessoa que Deus te chamou para ser. Você vê os erros do passado, as falhas, a idade que chegou, as oportunidades que foram perdidas,
A sua autoimagem é hoje a maior arma do inimigo contra você. Isso não é humildade, é um feitiço de invisibilidade que foi lançado sobre o seu chamado. Eu decreto que o espelho da sua identidade será limpo agora, e você começará a ver o escolhido que Deus sempre viu. Esses 5 sinais que você acabou de reconhecer, eles não são sintomas de um colapso, são os sinais de um despertamento. E o que está despertando em você é a sua verdadeira identidade, a versão que Deus planejou desde a fundação do mundo. Antes de eu te mostrar o instrumento que Salomão deixou para o dia comum, preciso te dar o nome hebraico do que você carrega, porque o instrumento só faz sentido depois que você souber o nome. E há uma palavra em hebraico que define exatamente o estado em que você vive. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia sobre o tempo de Deus na sua vida. E o que vem agora vai te explicar por que tudo aconteceu nesta ordem. E carregar esse nome, carregar o peso do que Deus está te mostrando, não é para ser um fardo a mais na sua jornada. Salomão não deixou um fardo, ele deixou um instrumento. E é esse instrumento que eu vou te entregar agora. Não é teoria, é um mapa para o território que você está prestes a entrar. O Código da Sabedoria de Salomão é o instrumento que Salomão deixou para o Filho de Deus, que precisa atravessar o dia comum sem perder o que recebeu na intimidade. Quando você se pega vivendo a vida como um celular antigo que trava justo na hora de abrir o aplicativo mais importante, você precisa do instrumento que te impede de repetir o ciclo da versão antiga. Quando você chega em casa no domingo à noite, com a sensação de que a semana nem começou e você já está devendo, você precisa do instrumento que sela a sua noite e prepara a sua manhã. Quando você diz sim para tudo, esperando que uma dessas portas aleatórias seja a de Deus, em vez de se posicionar diante da única porta que ele já abriu, você precisa do instrumento que te dá a clareza para dizer não para o que parece bom e sim apenas para o que é divino. E se você está sentindo nesse momento que isso é exatamente o que você precisa, antes mesmo de eu continuar, coloca o polegar agora sobre o link no primeiro comentário fixado. Não clica ainda, só coloca o polegar. Sente o peso da decisão antes de tomar a decisão. Isso não é um método para fazer mais, é um instrumento para sustentar mais. Ele não treina você para uma nova performance. Ele cobre você com uma nova identidade. Ele te mostra onde o ciclo da versão antiga está atuando antes que isso vire uma decisão errada, uma palavra áspera, uma oportunidade perdida. Ele interrompe o ciclo antes que ele vire a próxima manhã de segunda-feira. E a próxima manhã de segunda-feira chega antes do que parece, e vem com 2 selos para o seu lar, não para o seu desempenho. O primeiro selo é o ritual do sono do justo. É um áudio. Você não lê. Você deita. E o que você ouvia chamado de insônia, hoje vai chamar de vigília não selada. E vai aprender a selar a noite com o nome certo, na ordem certa, na voz certa. O segundo selo é o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã. 7 frases curtas. Uma para cada manhã da semana. Para você não acordar mais sem identidade. Para você atravessar a primeira hora do dia com a postura de quem foi enviado, e não com a postura de quem foi atropelado. E essa hesitação que você está sentindo agora, nesse exato momento, não é dúvida. É o espírito da sua versão antiga atuando dentro de você, empurrando você para fechar esta janela. Você reconhece esse padrão, não reconhece? A hora de orar e o sono chega. A hora de ler a palavra e o telefone toca. A hesitação que você sente agora é a confirmação de que você está exatamente no ponto onde a virada acontece. É justamente por isso que o próximo bloco existe. Você tem 7 dias completos para usar e sentir. Se em 7 dias o instrumento não tiver tocado o que precisa ser tocado em você, você devolve, sem pergunta, sem justificativa. E os 2 selos, o ritual e os decretos, ficam com você mesmo se você devolver. São seus, sem condição. Mas eu preciso ser direto contigo. O risco real
não é gastar menos que um almoço de quinta na padaria. O risco real é a próxima manhã de segunda-feira chegar e você ainda estar de mãos vazias. Esse é o risco que tem rosto, e é desse rosto que eu preciso falar com você agora. E talvez você esteja se perguntando agora, algumas perguntas que merecem resposta antes de seguirmos. Quanto custa para a sua família continuar convivendo com a sua versão antiga por mais um ciclo? O preço não está no seu bolso, está na atmosfera da sua casa, no olhar dos seus filhos, no silêncio do seu cônjuge. Esse é o custo que nenhuma calculadora mede. Quantas oportunidades você já adiou esperando a versão perfeita de si mesmo aparecer, sem perceber que ela só é forjada na obediência de hoje? A versão perfeita não existe. Existe a versão obediente, e a obediência é sempre hoje. Se o próprio Salomão precisou de um método para sustentar a sabedoria, por que você acredita que pode sustentar a sua próxima estação apenas com a força que te trouxe até aqui? A força que te trouxe até aqui te trouxe até aqui. Para ir além, você precisa de um instrumento que não vem da sua força, mas da sabedoria que Deus já liberou. E ainda assim, se você quer só o guia, ele já é suficiente. Mas a casa completa é com os três. Uma mulher de 38 anos, profissional autônoma, sobrecarregada, começou a usar o guia depois de meses, sentindo um peso nos ombros que parecia uma roupa gasta. Na primeira semana, ela aplicou o decreto da manhã, antes de abrir o primeiro e-mail. Ela me escreveu uma frase só. Eu pensava que era esgotamento. Era, na verdade, recusa em morrer para nascer de novo. Um pai de 42 anos, dono de um pequeno negócio, adiando uma decisão crucial sobre um funcionário, vivia paralisado como se a mão parasse no ar antes de assinar. Depois de aplicar a chave por 7 dias, ele fez a reunião que precisava ser feita. A frase que ele mandou foi: "A minha prudência era só o nome bonito para o medo de tentar de novo e errar de novo." Uma avó de 61 anos, que recebia os netos em casa todo final de semana, sentia que sua voz tinha se tornado um eco, falando de Deus sem autoridade. Na segunda semana, com o guia, seu neto de 8 anos, no meio do almoço de domingo, olhou para ela e disse: "Vó, a senhora está diferente." Ela escreveu: "Eu não falava para não incomodar, mas meu silêncio era o maior incômodo de todos. Talvez daqui a 3 horas você vai estar deitado na cama de novo, com aquele disco arranhado da derrota tocando na sua mente, lembrando que viu este vídeo e ainda assim não estendeu a mão. Talvez na próxima segunda-feira de manhã o cansaço inexplicável vai chegar e você vai pensar: eu sabia o que era. Eu só não tinha o instrumento na mão." E no exato momento de agir, de anotar o plano, de enviar a mensagem, a lembrança vívida de um fracasso idêntico do passado invade a sua mente. O corpo congela, a energia se esvai. É a memória do seu eu antigo, assassinando a iniciativa do novo eu. E a erosão da sua autoridade espiritual dentro de casa continua chegando. Com o mesmo despertador, com o mesmo café, com a mesma porta abrindo na próxima manhã, para que a sua voz em casa volte a ter o peso de uma promessa de Deus, e não o eco de uma tentativa passada. O link está no primeiro comentário fixado para você. Não para todos, para você. Quem precisa atravessar a próxima segunda-feira com um instrumento na mão, clica agora. E quando você fizer isso, quando você abrir esse link, você não está comprando um livro. Você está aceitando um instrumento que Salomão preparou para o seu dia comum. E o que você vai entender a seguir, quando ouvir a palavra hebraica que vem agora, vai mudar a forma como você lê tudo o que aconteceu até aqui. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa: escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto, logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber um centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso, esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar. Cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé,
e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje. E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte: de tempos em tempos, aqui em nosso canal, eu faço um vídeo especial de honra, um vídeo de agradecimento com uma palavra especial, somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui, o céu te lembra lá em cima, e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link novamente escolhido. E agora, finalmente, a palavra hebraica que mudará tudo. A palavra hebraica que define exatamente o que está acontecendo com você é Moed. Pronuncia comigo. Moed. Moed significa tempo designado, encontro marcado. Não é só uma tradução de dicionário. É a descrição de uma audiência divina que já foi agendada no calendário do céu. É um encontro que não depende da sua preparação, mas do chamado soberano de Deus. E quando você ouve essa palavra, você reconhece, porque ela já estava pulsando dentro de você. Você só não tinha o nome. E sobre essa palavra está escrito no Salmo 4, versículo 8: Em paz me deito, e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Não é uma promessa de futuro, é uma declaração de estado presente. Quem pode dizer essa frase com a alma deitada em paz é quem entende que está vivendo um Moed. Não quem se esforça para alcançar a paz, mas quem descansa no tempo que já foi marcado por Deus. Gideão não era o general que conhecemos. Ele era o homem escondido, o menor da família mais pobre, malhando o trigo no lagar, o lugar de pisar uvas, para que os inimigos não o vissem. Ele operava em sua versão antiga, o agricultor medroso, refém de um ciclo de opressão que parecia não ter fim. O problema dele era o ciclo da versão antiga em escala nacional. Todo ano, eles plantavam, e no tempo exato da colheita, os midianitas vinham e roubavam tudo. Era o mapa desatualizado que sempre levava à perda, a roupa gasta da escassez que a nação inteira era forçada a vestir, ano após ano. Então, o anjo do Senhor o encontra, e não o chama pelo que ele era, mas pelo que ele seria. Homem valoroso. A sua nova versão. Mas Gideão, preso ao relatório do passado, apresentou toda a sua lista de desqualificações. Ele precisou de um instrumento improvisado, um sinal, o velo de lã molhado no chão seco e depois o velo seco no chão molhado, para crer na identidade que Deus já tinha liberado sobre ele. A primeira ordem de Deus para Gideão não foi ir para a guerra, foi uma operação noturna no seu dia comum. Destruir o altar de Baal que pertencia a seu próprio pai. A primeira batalha não foi contra o inimigo externo, mas contra o ídolo que operava dentro da sua própria casa, sabotando a sua identidade. Depois daquele ato de obediência no escuro, o ciclo se quebrou. O Espírito do Senhor veio sobre ele. A autoridade da sua voz mudou. Os homens que antes o desprezariam, agora o seguiram para a batalha. A vitória sobre os midianitas não foi o começo, foi a consequência de ele ter aceitado sua nova versão e quebrado o ciclo no altar da sua própria família. E o que Gideão precisou improvisar na dor, pedindo sinais, você pode fazer agora por revelação. Porque a chave é a mesma. O instrumento que Salomão deixou registrado para quebrar o ciclo da versão antiga é exatamente o mesmo que está te aguardando no primeiro comentário fixado. Lembra da semente que eu te falei no começo deste vídeo? Aquela que parecia morta, enterrada no escuro? Esse tempo, esse Moed que você acabou de receber, é o nome do inverno que a semente atravessa. Não é morte, é preparação. E o instrumento que Salomão deixou é a forma de você atravessar o inverno sem perder a semente que Deus já plantou em você. E agora que você tem o nome, eu preciso te entregar 3 coisas. Primeiro, um sumário simples do que aconteceu até aqui. Depois, o tipo exato do seu chamado. E por fim, 3 nomes de identidade que vão atravessar com você o resto deste ano. Vamos começar. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora.
Só os fatos. Fato 1. Existe um espírito chamado versão antiga, que opera para sabotar a sua transição para o novo de Deus, atacando precisamente no limiar da vitória. Fato 2. Ele faz isso rebaixando o seu entendimento do que é um Moed, um tempo marcado, fazendo você acreditar que a sua espera é sinal de esquecimento e não de agendamento divino. Fato 3. Gideão, um dos maiores juízes de Israel, foi quase consumido por isso mesmo, vivendo escondido até que sua nova identidade foi ativada. Fato 4. A sua prudência em não anunciar seus planos para não decepcionar sua família de novo pode ser a sentença que confirma a erosão da sua autoridade espiritual dentro de casa. Agora, com isso dito, vamos para o tipo do seu chamado. Há 3 tipos de chamado que estão sendo testados agora pelo espírito da versão antiga. Cada um recebe um tipo específico de ataque. Você é um desses 3 tipos, e quando eu nomear o seu, você vai reconhecer a sua própria história. O primeiro é o arquiteto de futuros. Você é chamado para construir o novo, para edificar o que não existe. Mas o ataque contra você é a paralisia pela análise. Você fica preso no projeto antigo, revisando a planta de uma casa que já ruiu, com medo de que a nova fundação tenha o mesmo erro da anterior. Sua mente é um canteiro de obras paralisado pelo eco da última demolição. Você sabe construir, mas o medo de falhar de novo te impede de colocar o primeiro tijolo. O segundo é o restaurador de linhas do tempo. Você é chamado para curar o passado, para trazer redenção a histórias quebradas, a sua e a de outros. Mas o ataque contra você é viver assombrado por esse mesmo passado. Você carrega as memórias de feridas antigas não como um mapa para a cura, mas como uma profecia de que tudo vai se repetir. O inimigo usa sua empatia e sua sensibilidade para te manter preso emocionalmente a um tempo que já deveria ter sido apenas uma cicatriz, e não uma ferida aberta. O terceiro é o pioneiro de ciclos. Você é chamado para iniciar o novo, para ser a primeira pessoa da sua linhagem a entrar em um território desconhecido. Você tem a energia do começo, a visão da primeira milha, mas o ataque contra você é um cansaço avassalador que chega justamente na metade da jornada. Você é o primeiro a se cansar, o primeiro a duvidar, porque o peso de não ter referências, de não ter um caminho antes de você, drena a sua força. O espírito da versão antiga te convence de que se ninguém nunca fez, talvez não seja para ser feito. Você está sentindo a intensidade do que está acontecendo agora. Esse aperto que veio quando eu falei o primeiro tipo, esse calor que veio quando eu falei o terceiro, isso não é sinal de que algo está errado contigo. Isso é sinal da capacidade que você tem de se transformar. A intensidade do ataque é proporcional à capacidade da virada. Quem sente fraco tem virada fraca. Quem sente forte tem virada forte. E sobre o seu tipo, o céu já tinha selado 3 nomes. 3 nomes que vão atravessar você até o fim deste ano, dando contorno à sua identidade quando o ciclo tentar te dissolver. O primeiro nome é Guardião da Próxima Estação. Esse nome sela sobre você a responsabilidade de vigiar a porta do novo tempo. Você não é um passageiro esperando o trem chegar. Você é o guarda que sabe a hora exata da partida. O inimigo tentou te fazer sentir que você estava atrasado, mas Deus te posicionou adiantado, para guardar a estação antes que a multidão chegue. Você é o guardião da próxima estação que impede que o ciclo passado contamine o que está para nascer. O instrumento de Salomão te dá as chaves dessa estação. O segundo nome é Instalador de Tempos Divinos. Esse nome te dá a autoridade não apenas para reconhecer os tempos de Deus, mas para instalá-los na sua vida e na sua casa. Você não é mais vítima da atmosfera, você é o sacerdote que a estabelece. Quando a angústia tentar entrar no domingo à noite, você tem a autoridade para instalar a paz do Moed. Quando a confusão tentar reinar na segunda de manhã, você instala a clareza. Você é o instalador de tempos divinos, que usa o que recebeu do céu para transformar a terra que você pisa.
O instrumento de Salomão é o seu manual de instalação. O terceiro nome é arquiteto da nova versão. Esse nome te capacita a desenhar e construir ativamente a sua próxima identidade em Deus. Você para de ser um espectador da sua própria vida, reagindo às circunstâncias, e se torna o arquiteto que, em parceria com o Espírito Santo, edifica o próximo andar da sua história. Cada decisão, cada palavra, cada ato de obediência é um tijolo na construção da sua nova versão. Você é o arquiteto da nova versão, que não apenas sonha com o futuro, mas o constrói com as ferramentas que Deus te deu hoje. O instrumento de Salomão é a planta baixa dessa construção. Se um desses 3 nomes bateu com mais força em você, escreve o número aqui embaixo: 1, 2 ou 3. Esse é o seu primeiro ato de concordância com a sua nova identidade. E ser o guardião da próxima estação tem uma vulnerabilidade específica. É ser o guardião de uma porta que você mesmo se sente incapaz de atravessar, porque o peso da estação passada ainda está nos seus ombros. Você aponta o caminho para os outros, mas se sente preso do lado de fora. E o que Salomão deixou para você cobrir essa vulnerabilidade não é um livro para você ler. É um ritual aplicado. Uma tecnologia espiritual para que você não apenas guarde a porta, mas seja o primeiro a atravessá-la. O código da sabedoria de Salomão, com o ritual do sono e os decretos da manhã, é o que te dá a força para sustentar o seu novo nome quando o sol nascer amanhã. O link do código está no primeiro comentário fixado. Ele foi colocado lá para o guardião que entendeu que a sua vulnerabilidade não é um defeito, mas o exato lugar onde o poder de Deus precisa entrar como instrumento. E há mais 3 coisas que precisam ser ditas antes de eu te enviar. Mas antes de eu te enviar, há 3 táticas específicas que o adversário vai usar contra os 3 nomes que acabei de te entregar. Conheça as táticas e você anula a surpresa. Conheça as armas e você anula o ataque. A primeira tática é a da comparação. Assim que você fechar este vídeo, o inimigo vai abrir diante dos seus olhos a linha do tempo de outra pessoa. Ele vai te mostrar alguém que começou depois de você e já chegou onde você sonha estar. Ele fará o seu moedê, o seu tempo marcado, parecer um prêmio de consolação, um tempo atrasado. Ele quer que você meça o seu processo com a régua de outro, para que a sua unção se torne inveja e a sua espera se torne amargura. A segunda tática é a da interpretação do silêncio. Entre a sua obediência agora e a manifestação do que foi prometido, haverá um intervalo de silêncio. É nesse silêncio que o inimigo trabalha. Ele vai sussurrar que nada mudou, que foi só mais uma emoção, que se Deus tivesse realmente falado, já haveria um sinal visível. Ele usa o silêncio de Deus para falsificar a voz de rejeição de Deus. Ele quer que você confunda a gestação com o abandono. A terceira tática é a do cansaço da véspera. O adversário sabe, muitas vezes antes de você, quando a sua virada está a 24 horas de distância. E é nesse exato dia, na véspera da sua vitória, que ele lançará o ataque mais pesado. Uma notícia ruim, uma briga inesperada, uma memória de fracasso que ressurge com força total. Ele não quer te parar no começo da corrida. Ele quer te fazer desistir a um passo da linha de chegada, para que você morra de sede olhando para a fonte. Mas para cada uma dessas táticas, o céu te entrega hoje uma arma correspondente. Elas não são para você lutar, são para você se posicionar. Contra a tática da comparação, você usa a arma do decreto de singularidade. Você levanta a sua mão e declara: a minha trajetória é única, meu tempo é selado e minha corrida não pode ser comparada. Eu anulo toda comparação e me firmo no meu tempo exclusivo em Deus. Contra a tática da interpretação do silêncio, você usa a arma da memória do altar. Quando o silêncio vier, você fecha os olhos e volta para este exato momento. Para a hora em que você ouviu seu nome, para o instante em que a palavra te encontrou. E você declara: o que eu ouvi no altar da revelação sustenta o que eu ainda não vejo na planície da espera. Este momento é o meu sinal. E contra a tática do cansaço da véspera,
Você usa a arma da permanência do limiar. Quando o ataque final chegar, você não tenta lutar com força. Você simplesmente se firma e declara: a intensidade deste ataque é o mapa que me mostra o quão perto eu estou. Eu não recuo, eu não avanço, eu permaneço. O meu Deus completa a obra. E essas 3 armas, sozinhas, são lembrança. Com instrumento, viram cobertura. Reconhecer o ciclo da versão antiga sem ter o instrumento que Salomão deixou é receber o diagnóstico sem o tratamento. É acordar diante do problema sem o remédio na cabeceira. E ainda mais. Existem 4 chaves de transição além dessas 3 que eu não consigo abrir aqui. Não por falta de tempo. Por densidade. Cada uma precisa da sua própria página com a contra-arma exata. E enquanto eu não entrego essas 4 aqui, o espírito da versão antiga as conhece todas. O guia entrega. O código da sabedoria de Salomão foi preparado para quando você estiver diante de uma porta que Deus abriu. Mas a sua identidade antiga te disser que você não tem a qualificação para entrar. Foi preparado para quando a sua família precisar da sua força, mas tudo o que você sentir for o cansaço do ciclo que se repete. E foi preparado para quando a voz de Deus te der uma direção clara, mas o eco das suas próprias promessas quebradas do passado gritar mais alto. O reconhecimento sem o instrumento te deixa onde você sempre esteve, sabendo o nome, mas sem mão. E é por isso que existe um último obstáculo que precisa ser nomeado antes de você dizer amém. Não é um demônio, não é um inimigo externo, é uma voz sutil dentro de você, uma voz que se parece muito com a da sabedoria e da gratidão. É a voz do medo de parecer mal agradecido. Ela diz: mas você já tem tanto, uma casa, saúde, família, querer mais, querer essa nova versão, não é ser ingrato com Deus por tudo o que Ele já te deu? E essa voz te paralisa, porque ela mistura a verdade da gratidão com a mentira da estagnação. Mas antes de eu liberar você, há um último ponto que precisamos atravessar juntos, em oração. Agora, onde quer que você esteja, eu peço que você pare tudo. Feche os seus olhos. Se for seguro, coloque a sua mão direita sobre o seu peito. Nós vamos atravessar esse último ponto juntos, em oração. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti este escolhido. E a primeira coisa que eu te entrego é o cansaço que se acumulou nas costas, nos ombros, na alma dele. O peso de começar e não terminar. A vergonha silenciosa de ver os ciclos se repetindo. Eu libero sobre ele agora um perdão que não vem da performance, mas da sua graça. O cansaço que ele sente é o solo onde a sua força vai brotar. Pai, eu decreto em nome de Jesus. Ele não vai voltar atrás. Ele não vai recuar. Ele não vai desistir 24 horas antes da virada. Toda a voz de comparação que o inimigo plantou nos últimos dias, mostrando a linha do tempo de outra pessoa, eu declaro ela muda agora. A corrida dele é única. O tempo dele é selado. A permanência dele no limiar da promessa é o maior ato de guerra que ele pode travar hoje. Eu te libero do medo de parecer mal agradecido. Essa é a corrente mais sutil. O medo de que, ao decretar a nova versão, você esteja dizendo a Deus que o que ele já fez não foi o suficiente. É mentira. A sua obediência em decretar a nova versão hoje é o maior ato de gratidão. É dizer: Pai, eu valorizo tanto o que vem de Ti que eu me recuso a deixar na sala de espera. Declare isso em voz baixa agora. Minha urgência é minha gratidão. E eu recebo agora, em nome dele, os 3 nomes que foram selados sobre ele. Guardião da próxima estação, instalador de tempos divinos, arquiteto da nova versão. Não para ele ostentar, para ele lembrar, para ele atravessar o que vem com esses nomes na boca, na postura, no peito. O ciclo da desqualificação se encerra hoje. E antes da voz que vem agora, eu preciso que você ouça uma coisa. A intensidade do que você passou nos últimos meses não é prova de que algo está errado com você. É prova de que você é exatamente
Quem você sempre soube que era. Alguém que carrega algo grande o suficiente para o ciclo querer calar. Você não foi atacado por acaso. Você foi atacado precisamente onde sua identidade pretende se manifestar com maior força. Quanto mais pesado foi o ataque, mais perigoso você é para o ciclo. A pressão que você sentiu não foi sinal de fraqueza. Foi sinal de proximidade. Proximidade da virada. Se isso bate em você agora, escreve aqui embaixo: eu recebo a virada. E agora, em silêncio, ouça a voz que fala não da terra, mas do céu. A voz do seu pai. Filho, filha, eu vi você. Eu vi você naquela noite de domingo, com a xícara de café fria na mão, o olhar perdido na janela, se perguntando onde eu estava. Eu vi sua mão parar no ar antes de assinar o documento, antes de enviar o e-mail. Eu estava lá. Eu estava no carro com você quando aquela música tocou e as lágrimas vieram sem explicação. Eu nunca te perdi de vista. Eu nunca fechei o assento na minha mesa que tem o seu nome. Ele nunca esteve vazio. Eu só estava esperando o seu moed, o tempo marcado, para você mesmo se sentar nele. A sua espera não foi esquecimento. Foi preparação. A sua dor não foi punição. Foi o cinzel que esculpiu em você a forma exata do lugar que te espera. O que você chamava de ciclo de repetição, eu chamava de treinamento de resistência. O que você chamava de silêncio na mesa da sua família, eu chamava de polimento da sua voz profética. O que você chamava de o fim da sua força, eu chamava de o início da minha. Seu nome está gravado na palma das minhas mãos. A cadeira é sua. O orgulho que eu tenho de você nunca foi retido. Eu não estou esperando você chegar na sua versão perfeita para te amar. Eu te amei na versão antiga para te dar a força de entrar na nova. Agora, venha. E há uma voz que está falando agora dentro de você. Uma voz que diz: isso não é para mim. Isso é para alguém que tem fé maior. Eu preciso que você ouça isso de mim agora. Você tem permissão. Você tem permissão para receber o que você não conquistou. Você tem permissão para ocupar a cadeira na mesa sem ter que justificar. Você tem permissão para deixar morrer a versão de você que precisava sofrer para se sentir digna. Salomão não preparou esse instrumento para quem já está pronto. Ele preparou para quem está cansado. E quem está cansado é você agora. Eu agora estendo a minha mão em direção à sua casa e decreto uma cobertura de selamento sobre tudo o que te pertence, sobre a sua mesa, para que cada refeição seja um ato de comunhão e não de ansiedade, e que as conversas que ali acontecerem sejam temperadas com sabedoria do alto. Eu declaro cobertura sobre os seus filhos e o seu cônjuge, se os tiver. Que a sua obediência desta noite se torne um manto de proteção sobre eles, que eles sintam a atmosfera da sua casa mudar, o peso sair, a leveza da presença de Deus entrar. E eu decreto cobertura sobre o seu trabalho, sobre as suas mãos, sobre cada projeto e oportunidade. Que a quebra do ciclo da versão antiga que você aprendeu aqui destrave a assinatura do contrato, o envio do e-mail, a conclusão do projeto. Que a sua obediência imediata se torne sua maior qualificação aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Antes de eu te liberar, eu quero que você caminhe comigo até uma sala que você ainda não viu com os olhos físicos. Não force. Apenas deixa a imagem chegar. Há uma mesa longa. Luz vinda de algum lugar que você não consegue identificar. Há pessoas à mesa. Algumas você amou, algumas você ainda não conheceu. Os rostos parecem família. E há uma cadeira perto da cabeceira da mesa, vazia. O formato de você esculpido nela. A madeira lembra de você. Gideão está à cabeceira, mas é Salomão quem olha para você. Você não está criando essa cena, você está se lembrando dela. A cadeira sempre foi sua, faltava só você. Não diga amém ainda. Sente nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer.
O ar na sala mudou. A temperatura do seu corpo mudou. Agora, você pode dizer amém. Aquela cadeira que o Pai te mostrou agora, ela precisa ser ocupada no seu dia comum. Eu quero que você ouça uma coisa antes de fechar este vídeo, porque tem uma frase que o adversário vai sussurrar no seu ouvido nas próximas 3 horas. Mas antes da frase, há algo que você precisa receber. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima segunda-feira de manhã. O Código da Sabedoria de Salomão está te aguardando no primeiro comentário fixado, com o ritual do sono e os 7 decretos da manhã. Por menos que um café com pão de queijo, porque um guardião da próxima estação sem cobertura apodrece na próxima manhã de angústia. E o adversário conta com essa manhã. Não é gasto, é instrumento. E Salomão preparou para você atravessar o que vem com mão firme, não com mão vazia, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário já sabe disso. Nas próximas 3 horas, ele vai falar dentro de você, não com voz alta. Em sequência, 5 frases curtas. Começa na segunda, hoje é domingo, descanse. É só mais um vídeo, você já viu tantos. Essa nova versão é só empolgação. Vai passar. Você não tem energia para começar algo novo agora. Sua família já te viu tentar antes. Espere ter algo concreto para mostrar. 5 ondas. Ele tenta de 5 ângulos. Em algum, você cede. Hoje, agora, antes da próxima segunda-feira de manhã. Não depois. Hoje. E Salomão vai sustentar contigo. E agora, a última palavra deste vídeo. E na próxima palavra que vou trazer para esse canal, vou te entregar os 3 sinais de que o seu chamado está sendo expandido por Deus. Quem ouviu essa palavra hoje precisa ouvir aquela em sequência, porque o que vem agora não é continuação, é aprofundamento. Clica no vídeo que vai aparecer na tela em poucos segundos. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar. E o céu vê cada gesto. O céu vê. Que o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. E quando isso acontecer, e vai acontecer em breve, você vai lembrar deste momento. E antes de você ir, pense em uma pessoa específica. Não muitas. Uma. A pessoa cujo nome chegou agora para você quando eu disse isso. A pessoa que tem estado em silêncio, fiel, sem ser vista. Alguém que tem chegado em casa carregando um peso que não é dele. Alguém que precisa do mesmo selamento que você acabou de receber. Manda esse vídeo para ela. Ela está esperando essa palavra chegar. E quando essa pessoa abrir esse vídeo, ela vai precisar do que você acabou de receber, incluindo o instrumento que Salomão deixou. Pode ser o que abre o ciclo dela também. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Se você recebeu, comente aqui embaixo, amém recebido. E manda esse vídeo para essa pessoa específica que veio na sua cabeça. Está feito. O que foi entregue aqui, foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou play. Você é profundamente amado. Você nunca foi esquecido. A cadeira é sua, e assim está selado. A próxima segunda-feira de manhã pode esperar mais 10 segundos.